Paz irmão, paz irmã, assiste, eu sou o evangelista Rubenson Mundel, estou hoje aqui para ministrar a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, na lição dos adultos, lição essa que data do dia 5 de setembro de 2021, nós estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Chegamos à 10ª lição, lição essa que traz por título o cativeiro de Israel, o reino do norte. A gente vai se lembrar que depois da morte de Salomão, então, o reino foi dividido, né? 10 tribos ficou para o reino do norte, também conhecido como reino de Efraim, né? E 2 tribos para o reino do sul, também conhecido como reino de Judá. O nosso texto áudio está em Oséias capítulo 6, versículo 1, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a curará. Glória a Deus. E agora que a gente fez essa leitura, eu quero aproveitar para dizer, Oséias, um profeta menor, né? E a gente está estudando nesse trimestre, na lição dos jovens, sobre os profetas menores. Então, você que quer aprender, você que quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, assista às aulas dos jovens também, estão todas aqui no meu canal, agrupadas numa playlist, para facilitar a tua busca, a tua procura. Então vá até lá e assista também às videoaulas dos jovens, porque isso, por certo, agregará muito no teu conhecimento. A nossa verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências, né? Então Deus sempre adverte o seu povo desses perigos, né? A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 14, do verso 17 ao verso 20 e o verso 29 também do capítulo 17. O nosso objetivo geral é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus, né? E eu vou cumprir juntamente contigo esse objetivo geral, e você, professor, professora, cumprirá juntamente com seus alunos. A nossa introdução diz assim: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado de Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus, né? E eu sempre digo que toda vez que a gente fere um mandamento, ou melhor dizendo, um princípio, pode ser também um mandamento, toda vez que a gente fere um princípio, que a gente fere um mandamento, a gente é ferido por esse princípio ou por esse mandamento. Por quê? Porque tem um princípio em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: tudo que o homem semear, isso ele também ceifará, né? Então, ou seja, tudo aquilo que você fizer, em última instância, voltará para você. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa, né? Então aí está o máximo de uma nação que está longe de Deus, que está afastada de Deus, que está distanciada do Altíssimo, né? Uma nação em plena decadência, né? E esse era o estado de Israel. Aí está então a nossa introdução. Olha quanta coisa a gente vai aprender nessa lição, quantas coisas vamos adentrarmos agora. Eu quero agora adentrar os nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, de uma forma concisa, objetiva e bem prática. Tópico 1, o tópico 1, Samaria é cercada pelo rei da Síria. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Israel sob o reinado de Jeroboão II.
A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social e hipocrisia, né? Então olha aí que coisa mais triste, né? Um povo que era corruptor, que era corrompido, que corrompia, né? Um povo que se vendia, que comprava. Então, enfim, através dessa situação, eles então adquiriram de volta, né, algumas terras e alguns territórios que a Síria assim os tinha tomado, né? Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei, né? Então olha que coisa triste. Os períodos de prosperidade, os tempos de paz, não fizeram com que Israel se voltassem para Deus. E eu sempre digo que é nos dias bons que a gente faz reserva para os dias maus. É em tempos de paz que a gente prepara o exército para tempos de guerra. Ou seja, é na bonança que a gente se prepara para os tempos de crise, para os tempos de escassez. Lembra de José no Egito? 7 anos de prosperidade viria sobre a terra e 7 anos de crise, de escassez. E foi nos 7 anos de prosperidade, nos 7 anos de abundância que houve sobre a terra, foi que José fez reserva para 7 anos de crise, de escassez que viria sobre a terra. Então, tempos de paz servem para nós armazenar, ok? Armazenar oração, armazenar vida com Deus, armazenar, ok? Intimidade com Deus, para que nos dias ruins a gente possa gozar daquilo que armazenamos nos dias bons. E Efésios 6:13 vai dizer: tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, a gente precisa se preparar para a guerra, porque se fosse para um piquenique diria, né, tomai o seu guarda-sol, tomai a sua cadeira de praia, mas não, tomai a armadura de Deus. E a armadura usa quem vai para a guerra. Então que a gente venha se preparar para os tempos de crise, para os tempos de guerra que a gente há de enfrentar. Glória a Deus. Subtópico 2, a traição do rei Oséias. A traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo... O que é vassalo? O que é um vassalo? Vassalo é um súdito de um soberano, que seu vassalo o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento de tributos ao seu reino. Por quê? Porque o reino de Israel era tributário da Síria nesse momento, né? E eles não queriam mais pagar impostos à Síria, porque a Síria dominava Israel naquele tempo. Então eles foram buscar socorro no Egito, né? E o que tem de mal nisso, irmão? O mal que tem nisso é que Israel, um povo do Senhor, o povo escolhido, eleito, separado, em vez de buscar socorro, em vez de buscar auxílio no Senhor, eles vão ao Egito buscar auxílio numa nação ímpia, numa nação que posteriormente seria destruída também. E eu abro um parênteses aqui para falar para alguém nessa videoaula: busque auxílio no Senhor, busque socorro no Senhor, busque ajuda do Senhor. É no Senhor que está a nossa vitória, é no Senhor que há livramento para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos. É no Senhor. Glória a Deus. Salmo de número 20 e versículo de número 7 vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor e nosso Deus.
Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação, né? Então, a partir daquele momento não haveria mais oportunidade de paz para a nação de Israel. Subtópico 3, avançamos. A advertência dos profetas. A advertência dos profetas. E como existe o profeta verdadeiro, existe também o falso profeta. E eu sempre digo que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente, né? O falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. O aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria, né? Olha, então as pessoas se aproveitavam daquelas pessoas que tinham uma vida mais simples, uma vida mais pobre, então, né? E os mais ricos, então, se aproveitavam dessas pessoas para cada vez ficarem mais ricos, né? E eu acho interessante que Provérbios 19:17 vai dizer: ao Senhor empresta, né, o que se compadece do pobre, né? Olha que coisa linda. Então, o que empresta ao pobre, empresta ao Senhor, a Bíblia diz. E essas pessoas, em vez de ajudarem, né, aos pobres, muito pelo contrário, elas se aproveitavam dos pobres para lhe usurparem o que eles tinham, para cada vez serem mais pobres, até o ponto desses pobres se tornarem servos desses usurpadores. Olha que coisa terrível isso. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados na nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelo à misericórdia e ao temor de Deus, né? Então Deus, vendo essa situação, Deus repreendera o povo através dos seus profetas. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo, né? E o que é sincretismo, né? É a fusão de várias crenças, né? Isso é sincretismo. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, e em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada na sua palavra, né? E a Bíblia vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a 2 senhores, né? Antes desprezará um, né? Ou desprezará o outro, né? Então ninguém pode servir a 2 senhores. E esse é um retrato, né? O que é um retrato? Um coração dividido. É um retrato, né, de alguém que não tem firmeza em quem serve, em quem adora, ao Deus único e soberano de Israel, né? Então alguém que serve a 2 senhores, né, tem um coração dividido, né? E então o Senhor não se agrada disso. Glória a Deus. Vamos ao tópico 2. O tópico 2 ele tem apenas 2 subtópicos. O primeiro, o tópico ou melhor dizendo, antes do tópico 1, do subtópico 1, o tópico 2. Os pecados do povo e a sua queda. O terrível pecado da idolatria, né? Olha aí. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o sul. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levada para o cativeiro, algumas dezenas de anos antes de Judá.
Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Por que isso? Porque Israel estava se prostituindo com outros deuses. Então Deus usa a vida e o exemplo do profeta Oséias para representar ao povo a vida que o povo estava levando. E a idolatria, eu sempre digo que é o pecado ou é o adultério espiritual. A idolatria, além de ser pecado, ela é o adultério espiritual. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. E teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a depravação, a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do povo do Reino do Norte. Nessa metáfora, a prostituta, que era Israel, deixava seu marido, que era Deus, para se deleitar com seus amantes, o Egito e a Síria. E ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso, E eu me lembro nesse momento de Daniel, Daniel, quando chega na Babilônia e é apresentado aos deuses babilônicos, aos manjares da mesa do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8 vai dizer: e propôs Daniel no seu coração. Propôs o quê? Não se contaminar. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa é o homem fiel a Deus, a mulher fiel a Deus, aqueles que não têm do que se envergonharem diante do Senhor, e que a gente possa tomar por exemplo a atitude de Daniel e a gente possa declarar que a gente assentou em nosso coração não se contaminar com as impurezas desse mundo que jaz no maligno. Tópico 2, subtópico 2, outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e à indiferença para com os pobres foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria, Então Jesus ele leva essa impiedade, esse pecado ao mesmo pé de igualdade do pecado de idolatria. E quando a gente fala em pobre, quando a gente fala em necessitado, eu me lembro do texto de Mateus capítulo 25, do verso 25, Mateus 25, do verso 35 ao verso 40, aonde Jesus vai dizer: olha, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu fui estrangeiro, e ninguém me deu de beber, de comer, me hospedou, me vestiu. E os discípulos vão perguntar: mas mestre, quando te vimos nessa situação? E Jesus, ele ensina e dá o exemplo dizendo: olha, quando vocês deixam de fazer a um desses pequeninos, vocês deixam de fazer a mim, Então, a relação é muito estreita entre os necessitados e o verdadeiro evangelho da cruz. Tiago vai dizer que o verdadeiro evangelho, é visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados nas suas necessidades. Glória a Deus. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, Então é uma grande repreensão, que o profeta Amós, Amós, glória a Deus, fez a Israel, Fez a Israel. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria da maldade de Israel,
E Isaías capítulo 5, versículo 20 vai dizer: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, fazem do amargo doce, e do doce amargo. Qual é o princípio bíblico ensinado nesse texto? É a inversão de valores, né? Aquele que inverte os valores, que chama bem ao que é mal, que chama mal o que é bem, que chama luz ao que é trevas, que chama trevas o que é luz. Então aqui Deus, por meio do profeta Isaías, ele está alertando a nossa vida sobre a inversão de valores, que Deus é totalmente contra essa prática. Glória a Deus. Avançamos então, tópico 3. Tópico 3, o tópico 3 ele também tem 2 subtópicos. O tópico 3 traz por título: os estrangeiros ocupam Samaria. O primeiro subtópico, a mistura de gente e o sincretismo, né? Já falamos o que é sincretismo. Da metade para o final diz assim: essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. E por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Por quê? Porque os judeus, ou os da tribo de Judá, se julgavam mais puros do que os da tribo de Israel, porque em Israel havia uma miscigenação, um sincretismo, e em Judá não havia. Então por isso que os judeus, né, criam que eles eram um povo mais especial, um povo melhor que os de Judá, do que os de Israel, melhor dizendo. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, vai dizer, né, essa questão do sincretismo, de se juntar com pessoas, do crente com o não crente, do justo com o ímpio. Vai dizer assim o princípio bíblico: não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. O que é isso? É a gente não trazer luta para nós mesmos, né? É a gente não trazer batalhas para a nossa própria vida, para a nossa própria casa. O princípio que a Bíblia ensina é: olha, cuidado com o jugo desigual. Então que a gente venha observar esse princípio, para que logo ali na frente a gente não venha ter problemas. Glória a Deus. Avançamos, subtópico 2. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. E coisa linda foi o encontro de Jesus com essa mulher, onde essa mulher se converte, então aceita Jesus como seu Salvador, e logo após vira missionária, né? Ela sai a cidade de Samaria para trazer a cidade até Jesus, né? Porque ela havia de achado o Cristo. E o mesmo Jesus, eu acho lindo, que pregava às multidões, por exemplo, ao Sermão da Montanha, onde passou 3 dias pregando, a multiplicação dos pães e dos peixes, onde ele pregou e multiplicou pão e peixe para no mínimo 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É o mesmo Jesus que pregava a uma única alma, a exemplo, a mulher samaritana, a exemplo, a Nicodemos, a exemplo, o jovem rico. Então o Jesus que pregava a multidões também pregava a uma única pessoa. Por que isso? Porque Lucas capítulo 15, versículo 7 vai dizer: digo-vos que assim haverá alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Continuando ainda, e em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem, né? Por isso que eu digo que o véu rasgou. A Bíblia diz que o véu, ele se rasgou de alto a baixo, né? E por que o véu rasgou? O véu do templo, do Santo dos Santos, para a gente entrar? Claro que não. Ele rasgou para a presença de Deus que se manifestava em cima do propiciatório da arca sair. Até porque
muitos nunca irão a Israel e também nunca adentraremos ao santuário, né? Mas a presença de Deus saiu. Por que ela saiu? Para Deus habitar na nossa vida, glória a Deus. E isso é uma verdade tão absoluta que 2 textos da Bíblia falam a mesma coisa. 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19 vai dizer: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Então Deus parou de habitar numa tenda que foi feita por mão humana e começou a habitar dentro da minha e da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! No finalzinho vai dizer assim: na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, né? Olha que coisa linda. Então, o que deu início à parábola do bom samaritano? Foi a pergunta, né, que um mestre da lei fez a Jesus. E a pergunta foi essa: quem é o meu próximo? Então, Jesus lhe propôs essa parábola. E na finalização da parábola, Jesus responde a pergunta do mestre da lei com outra pergunta, porque esse era o costume de Jesus. E qual foi a pergunta que Jesus fez? A pergunta que Jesus fez foi: de quem vós tem sido o próximo? Então a pergunta não é quem é meu próximo, a pergunta é: eu tenho sido próximo de quem? A quem eu tenho estendido a mão, a quem eu tenho ajudado, a quem eu tenho visto ferido e tenho ajudado a curar, a quem eu tenho visto necessitado e tenho estendido a mão para abençoar. A pergunta é essa, não é quem é o meu próximo, mas é de quem eu tenho sido o próximo, a quem eu tenho ajudado. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a nossa conclusão, para concluirmos, diz: não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundou em seus pecados. E Jesus, ele sempre vai nos dar tempo para nós nos arrepender. E aonde está esse princípio bíblico? Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 diz: e dei-lhes tempo para que se arrependessem, né? E a igreja de Éfeso, qual é o texto aplicado, não se arrependeu, né? Não se arrependeu, mas poderia ter se arrependido. E assim é com a nossa vida. Deus nos dá tempo para que a gente possa se arrepender. Bom é que a gente venha se arrepender, porque aquele que se arrepende, há restauração para a sua vida. Mas aquele que não se arrepende, o juízo o aguarda. Para concluirmos, diz assim: a maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-los ao cativeiro e à dispersão, né? E por que isso? Porque essa é a maneira que Deus achou de trazer o povo para perto de si novamente. Hebreus capítulo 12, versículo 6 vai dizer: porque o Senhor corrige aquele que ele ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Porque a repreensão do Senhor não é para destruir, mas é para restaurar. Glória seja dada ao nome de Jesus. E se tudo isso foi bênção para a tua vida, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. E está aí então o resumo prático, claro, e objetivo da lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer, como sempre, que logo aqui abaixo do vídeo tem os meus contatos de e-mail, WhatsApp,
WhatsApp e alguns links que te levarão ao meu Instagram, Facebook, aos grupos do Telegram. Clica nos links, me segue no Instagram, entra para os grupos do Telegram e ali eu disponibilizo material bíblico e teológico gratuitamente. Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, eu te espero na próxima videoaula e o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu trabalho, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.